Oi, tudo bem com você? Por aqui tudo certinho, graças a Deus. No último vídeo, eu mostrei as peças que eu havia confeccionado todas utilizando o mesmo padrão, esse aqui. No caso, eu inicio e finalizo com um anel, mas o corpo da peça todinho é feito com correntes. Então, é um padrão bem legal para você utilizar quando tem um restinho de fio na navete e ele é muito rápido. E colocando continhas, você consegue, né, peças muito bonitas mesmo. Mas a ideia do vídeo de hoje é conversar, na verdade, sobre cores. Esse aqui, ele é um Sunbest 4 cabos. Eu fiz essa anotação aqui, 8851, que no caso é o código da cor que veio na embalagem. Aí eu anotei aqui no cone para não perder. Como eu comentei, é um Sunbest 4 fios, 4 cabos, né, que a gente diz. Na época em que eu comprei, eu nunca havia utilizado esse tipo de fios e quando eu entrei na página para comprar, era uma infinidade de cores e eu optei por um pacote que eles ofereciam de 10 cores aleatórias que eles mesmos escolhiam e enviavam. E veio essa cor. Tem uma outra cor mescladinha, mas essa cor aqui para mim é que era problemática. Eu tenho um problema muito sério com a utilização de cores mescladas. Eu não sei trabalhar com cores mescladas. E essa aqui era um problema muito grande. Então vamos deixá-la aqui. E aí vou falar sobre o padrão que eu amo para o Natal. Se você me acompanha lá no Instagram, você deve ter visto mais de uma vez esse padrão. Eu gosto muito. E aí vocês podem observar que o contorno da peça é exatamente esse padrão, só que sem o anel inicial ou final, são simplesmente correntinhas. E aí é preciso fazer uma adequação para que ele fique redondinho, não fique retinho como esse aqui da Shocker. Então tá, eu gosto muito dessa peça aqui, desse floco de neve, desse Ice Drop. Então, para o Natal, eu teço vários deles. E nesses aqui, eu utilizei o Sunbest em cores diferentes. É o mesmo Sunbest 4 cabos, né, que eu comprei aquele conjuntinho que eu comentei de 10 cores que o pessoal do site mesmo enviou. E aí eu teci esses 3 aqui com continhas e teci outros 3 sem as continhas. E qual não foi a minha surpresa ao observar que havia diferença de tamanho? Esse branco e esse daqui ficaram mais ou menos com o mesmo tamanho. Já esse outro, que é uma cor muito parecida, na hora que chegou até fiquei chateada porque são 2 cores muito parecidas mesmo. Mas esse daqui ficou um tamanho próximo às outras 2 cores
e esse daqui ficou um tamanho menor, bem menor mesmo. E aí, colocando as continhas, ele fica um pouquinho maior, né? Porque as continhas, principalmente aqui na volta, dão a ilusão de um tamanho maior. Idem esse aqui. Mas enquanto eu tecia esses aqui, principalmente esse que tem o vidrinho verde, eu fiquei pensando nessa cor aqui. E aí eu pensei, vou fazer um estudo de cores. Então, saem esses aqui, fica o fio, e aí, apesar do medo, da desconfiança, inclusive, eu falei, tá, essa linha aqui aparentemente tem uma predominância de verde, um azulado, uma coisa assim. Aí eu pensei, tá, eu vou tecer utilizando continhas verdes. Essa daqui é bem grande, é 2,5 milímetros. Ela é bem bonita. Ai, gente, esse meu dedo aqui, sabe quando tem aquela lasquinha e você puxa? Então, ai, doendo, tá doendo. Mas enfim. Aí eu vi que não era bem verde, é mais pro azul. Mas eu tinha separado a pontinha do fio e colocado as continhas. Aí eu falei, ai, vou tecer com o verde mesmo, apesar de ter notado que havia uma predominância do azul, na verdade. E aí, eu obtive essa peça. E eu achei interessantíssima. As continhas não são de um verde chapado, como se diz. Então, eu achei que deu uma misturinha boa. Aí eu já tava ali, já tava tecendo. Aí eu falei, se eu usar essa continha aqui, ó, um verde bem fechado, olha, coloquei um vidrinho em uma cor diferente, né? E achei bem interessante. Olha as duas juntas. Como eu gosto de verde e tenho bastante continha verde, aí eu fui utilizando as continhas verdes. Essa aqui é uma Miyuki, bem pequenininha, das que eu amo, é 1,5 milímetro. Bem bonitinha, bem pequenininha. E ficou bem bonitinho também. E aí eu fui tecendo e falei, ai, mas por que não, né? Já que o fio fica lá e cá nas cores, por que não uma continha que é meio lá e cá? Essa cor eu gosto muito. Essas continhas que são maiores do que 1,5 milímetros, eu compro porque eu gosto da cor e tenho esperança de usar. Porque eu normalmente uso continhas muito menores, né? Essa é 2,5. Mas olha
Que gracinha! Ficou um amor, um amor. E aí, nessa coisa da continha lá e cá, que não é direito nenhuma cor, nem outra, aí eu fui inovando. Esse tipo de continha eu gosto muito, que nem sempre estão dentro da mesma gama de cor, mas eles fazem uma misturinha bem bonitinha. Essa daqui é do mesmo tipo. Essa daqui eu gosto muito, eu tenho uma amiga que gosta muito delas também. Eu chamo essa amiga de Divina. Então, ficou bem bonitinho. E aí, já que eu tava ali, eu tava tecendo, eu não ia parar mesmo. Eu havia comprado essa daqui em uma viagem. Aqui ela é Gutermann e a numeração é 9/0. Elas são enormes, enormes. Mas é uma cor que eu gosto muito. Eu repito muito esse tom de miçangas. E olha aqui. E aí, olhando aqui, você nota, ou pelo menos eu noto, a diferença entre, por exemplo, esse, que é um verdinho clarinho, para esse. Ou para esse aqui. Dá uma diferença muito interessante. Muito, para mim, pelo menos, muito interessante na estética final. E aí eu falei, ai, azul, né, bebê? Eu preciso usar azul. E aí eu fiquei na dúvida se isso aqui era um azul ou se era um verde, porque chegou num momento que eu já estava variando, eu não estava enxergando mais coisa com coisa. Na minha cabeça era azul, mas me disseram que não, que era verde. Mas enfim, estamos aí na luta. Agora olhando me parece verde, mas na hora que eu teci, para mim era azul. Aí eu falei, então vou tecer com um azul de verdade. Esse aqui é azul de verdade, olha. E aí, essa também é uma Milk, mas é uma Milk maiorzinha, né? Uma Milk 2.5. Essa aqui eu usei bastante no Natal passado. Aqui, agora focou. Bem bonita. E aqui a diferença é gritante entre essa. Parece que nós estamos falando de fios diferentes, mas não. E aí eu falei, ai, vou usar então aqui eu tirei o preço, um azulzinho clarinho. É uma Milk também, uma Milk grandona também. Ai, apareceu. 2.2. Essa Milk aqui. Que me rendeu essa peça. Vê como a coisa vai se complicando. E eu não conseguia parar de tecer. Não conseguia. Aí eu falei, ai, vou usar uma outra continha. Nossa, agora eu peguei as duas ao mesmo tempo e acabei misturando. Ah, tá. Essa daqui
é uma que eu comprei numa viagem também. Eu nunca tinha visto essa marca. Itoshi, eu acho. Parece que eu usei um montão, mas não. É que eles colocam uma almofadinha no fundo do pote. Aí eu tirei a almofadinha era metade do pote. Ai, que tristeza, né? E aí foi esse daqui, olha. Que gracinha. E a última que eu teci de momento na saga desse fio foi com essa daqui, que é uma dessa Itoshi também, 1,5 milímetros. Também com uma embalagem enorme e uma almofadinha. Como eu gostei muito dessa, eu comprei duas e couberam em um potinho só. Que coisa. E aí me resultou nessa aqui. Então, olhando agora sem as continhas, eu acho que dá para ver melhor como a percepção da cor da peça vai mudando, utilizando a mesma linha, o mesmo fio, na verdade, né? Não é uma linha, é um fio. Olha, eu gostei. E já coloquei aqui um outro. É o mesmo tipo dessa aqui, só que é uma cor levemente mais clara. Então, eu não me preocupei em tecer rapidamente para mostrar, porque ela ia ficar muito, a peça final ia ficar muito parecida com essa aqui, que foi a que eu fiz com essa Itoshi. Mas você vê como a percepção da cor final da peça muda de acordo com a continha. E depois que eu olhei todas assim juntas, eu pensei que eu não deveria ter colocado o vidrinho do meio de cor diferente, né? Que eu tenho verde, azul, esse meio branco, meio transparente. Eu achei que eu deveria ter colocado todos assim, para que a cor central não interferisse na percepção. Mas eu não vou tecer todos de novo para mudar a pedrinha do meio. E eu não tenho como mudar a pedrinha agora que eu fechei a peça. Mas e aí? O que você achou? Me conta aqui no comentário. Eu vou colocar lá na minha comunidade do Instagram fotos individuais de cada peça, bem de pertinho. Caso você queira dar uma olhadinha, corre lá na minha comunidade no Instagram. Eu vou detalhar lá, então, vou colocar lá a peça e o tipo de continha que eu utilizei, caso você queira essa informação, que aí já fica tudo certinho lá. Aí você dá uma olhadinha lá na comunidade. Então você já sabe, se você quiser dar uma olhadinha nessas peças bem de pertinho e com a informação da continha que eu utilizei, dá uma olhadinha lá na minha comunidade no Instagram.
E eu vou deixar o link do Instagram ou da comunidade, como seja, eu vou deixar em um comentário fixado aqui no vídeo e também nas informações do vídeo. Eu espero que você também faça suas experiências aí com cores. Me conta aqui no comentário se você também tem problemas com cores mescladas como eu, ou o que você pensa, né, sobre toda essa mistura que eu mostrei aqui. Eu espero que alguma informação desse vídeo te tenha sido útil. Eu espero que teus frivolités fiquem ainda mais bonitos que os meus e que você se divirta muito com eles. Muito mesmo, como eu me divirto com os meus. Até breve. Fique com Deus. Um beijo.